Você sabe o que significa OS? Significa Organização Social. Bom, ela é bem organizada, mas de social não tem nada. Estou aqui novamente com a Marli, da Saúde, e ela vai explicar para a população de Itumbiara o que significa um OS e por que ela está tocando nesse assunto agora. Boa noite. Novamente estamos aqui, né, para trazer, né, ao esclarecimento, né, da população de Itumbiara, principalmente todos aí que têm acesso à saúde, né, que precisam da saúde, né, e esclarecer algumas coisas, levantar um questionamento. Quero fazer aqui uma narrativa do que está acontecendo no nosso município de Itumbiara. OS, Organização Social com fins lucrativos? Sim. Esse é o principal intuito de estabelecer um OS no município. Há alguns meses tem esse boato de que a OS vai ser implantada. Primeiro falaram que era geral, na saúde geral. Agora fala-se só no hospital municipal. Segundo boatos, segundo informações, foi descartada a UPA, foi descartado o SAMU, assistência básica, e ficou o hospital municipal. Primeiro eu venho dizer que a OS, ela vem lá de trás, lá antes da pandemia, levantaram essa questão de implantar essas OS. O ministro da Saúde, lá no comecinho, lá atrás, e alguns senadores, eles já colocaram em vídeo, né, essa discrepância que é uma OS. Primeiro, ela vem para acabar com o concurso público, fazendo com que quem estiver sob a administração de uma OS está sobre um sistema CLT. Sistema CLT, ele é muito diferente de um sistema do funcionário público efetivo, né? Então, vamos nos ater ao nosso município, a Itumbiara. Estão falando que vão trazer essa OS. Não é só boato, porque eu faço parte do conselho. Lá já teve uma pauta, né? Já teve lá cogitando, tem um documento, né, que abre licitação para um OS. Então não é boatos, são fatos. Inclusive, eu estive no conselho ontem, em uma reunião, e nessa ata dizia que estava aprovado por unanimidade. Eu pedi a retificação dessa ata, porque na época não foi por unanimidade. Tinham 5 votos, foram 3 a favor e 2 contra. Então não é unanimidade, é por maioria. Essa ata ela foi corrigida hoje no Diário Oficial. Então a gente vê que as coisas elas caminham por um caminho que às vezes ele não é tão claro. O Hospital Municipal, nós temos ali o funcionário, né? Nós temos ali o servidor público, o médico que está lá no hospital, tem médico que tem 20 anos, 30 anos, enfermeiro, técnicos, porteiros, maqueiros, pessoal da cozinha, pessoal da lavanderia, que prestaram um concurso público, que entraram pela porta da frente. E cadê o respeito com o profissional que está servindo a comunidade há anos? E aí falam, não, mas muitas pessoas desinformadas, muitos me procuraram, Marli, mas a OS não é boa? O Hospital São Marcos não está funcionando? Para informar quem estiver desinformado e que por acaso esteja defendendo essa causa de OS, achando que ela vem para salvar a pátria,
Porque nós estamos aí com uma saúde que ela não é bem administrada. Porque se ela fosse bem administrada, a própria prefeitura daria conta de reger essa pasta. Quando eu falo que ela não é bem administrada e que precisa de um OS para vir administrar, é só balela. Porque eu chego a acreditar que a saúde, ela está um caos. Ela está um caos. É algo assim tão notório, parece que é tão intencional que estão deixando virar um caos para essa OS chegar e pousar de salvadora da pátria. Quem está por trás desse contrato milionário? Porque, Walter, eu venho dizer para você que a despesa hoje do Hospital Municipal, o HMMC, que é o hospital que eu trabalho, né, que está em questão no momento, ela gira em torno de 2 milhões e 700. O contrato milionário da OS gira em torno de 5 a 6 milhões. Aí a gente vê que ele praticamente dobra o valor que é gastado hoje. Se a gestão diz que ele não tem dinheiro, que está difícil reger a saúde, que eu já ouvi muitas reuniões que a saúde é um buraco sem fundo. Como que eles acham difícil pagar 2 milhões e 700, em torno disso? Vamos colocar aí 3 milhões. E querem pagar 6 milhões. A conta não fecha. Quem está por trás desse contrato milionário? Quem é o dono dessa OS? Isso eu quero saber. Primeiro que não está em nenhum lugar, não tem nenhum contrato regente, né? E eu acho que essa OS ela não pode acontecer da noite para o dia sem rever todos esses pontos. Sem rever todas essas questões. É desmonte de funcionário, que a OS ela chega, ela vai no sistema de CLT, coloca, é regido da forma que ela quer. Nós, funcionário público que passamos por um concurso, não teremos direito a nem de reivindicar. Vem sobrecarga de trabalho, vem sobrecarga de horário, vem... o funcionário ele é perseguido, é nessa questão. E outra coisa, eu não estou falando só de funcionário, não. A população precisa saber que uma OS ela não é boa para a população. Porque ela visa fins lucrativos. Então, se ela visa lucros, ela vai economizar. Se hoje nós temos aqui no município o paciente que chega no hospital, o hospital está lá de porta aberta, ele vai consultar, ele vai ter o direito de receber. Eu vou dar um exemplo simples. Uma dipirona. Aí o médico fala, não, ele está com muita dor, eu vou passar 2 ampolas. OS não vai te dar, população, 2 ampolas de dipirona. Ela vai economizar e ela vai te dar uma ampola. Então, é economia em cima de economia. Então, é essa OS que eu quero apresentar para vocês, que o gestor quer trazer para a cidade de Itumbiara. Porque deu certo entre parênteses. Lá no do Vale, lá em Rio Verde, porque o do Vale é amigo do prefeito, então passa-se, olha, deu certo nisso. Em Goiânia está um caos, porque o Caiado implantou OS quase em todos os lugares. São filas de maca nos corredores, estão colocando praticamente triliche dentro das UTIs, para fins lucrativos, porque você sabe que um dia na UTI é muito dinheiro. Então, é só visando fins lucrativos. São contratos milionários. Em Goiás, nós não estamos falando de bilhões, não. Em Goiás está aí, no G1, para quem quiser ver, são bilhões que foram desfalcados dos cofres públicos em contratos milionários. E essa visão de saúde que estão querendo trazer para Itumbiara. Bom, então, Marli, o que você está tentando avisar a população é que já foi feita uma licitação. Provavelmente amanhã a gente acorda e começa a assistir vídeos
da prefeitura dizendo que o prefeito não sabia de nada. Provavelmente a secretária de saúde acordou no outro dia e falou assim: eu vou colocar um OS no Hospital Municipal de Tumbiara. E o prefeito não sabia de nada. Daqui a pouco vai aparecer isso de novo aqui. Da mesma forma que tem investigação sobre as salas containers, que o prefeito não sabia de nada e afastou a secretária de educação. E aí o pessoal vai falar que o prefeito não sabe de nada, coitado. É a secretária que acordou e decidiu fazer uma licitação sem que o prefeito saiba. Interessante. A gestão toda é responsável por essa pauta. A gestão toda, ela é ciente do que vai implantar, do que não vai implantar. Isso é debate no conselho. Eu faço parte, né, de um sindicato que ele é propriamente da saúde. Sindsaúde com 100 anos de tradição. Essa luta de OS, nós já nos posicionamos contra. Essa luta de OS é em todos os municípios. Não teve um problema sério de OS lá em Anápolis, se eu não me engano? Não teve um problema bem sério de os servidores públicos, eles estavam indo para um local, inclusive, passava o dia todo. Eu li sobre isso. Um problema bem grave de OS, se eu não me engano, em Anápolis. A OS, ela traz um problema financeiro, ela traz um problema administrativo, financeiro que eu falo, que ela cobra um valor absurdo. Problema financeiro para o município, Sim, para a população. município, Porque pro cofre público. Para o bolso do pagador de imposto, Sim, né? Tá. Porque ela cobra muito caro. E aí ela vem, juntamente com isso, ela chega numa unidade, tem lá as pessoas que estão concursadas, que estão lá há anos, que tem um concurso que ela entrou através desse concurso. E esses funcionários, eles são colocados de escanteio. Porque o regime deles é CLT. Se você se adaptar, se você quiser ficar, é muito bem claro. A gente tem relatos deles chegar no local e falar: se você não quiser ficar, saia. Isso é uma falta de respeito com o profissional, com o médico, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com o porteiro, com todos que estão ali há anos, né? E aí vem todo esse desmonte, né? Então, o que eu quero dizer, eu quero ser bem objetiva. Eu já fui no conselho, já busquei documentação, não existe nenhum processo, um contrato vigente, mas está aí na porta, estão especulando, a coisa ela vem assim, por boatos, e ela vem chegando devagar. E eu quero dizer que nós, enquanto Sindicato da Saúde, enquanto Sindsaúde, estou diretora regional Sul, estou responsável por 13 municípios, e a gente se posiciona contra. Nós estamos com tudo organizado. Manifestação, nós somos totalmente contra a implantação dessa OS. Por pagamentos em absurdo, o funcionário, ele não ter direitos nenhum, ele ser tratado como um lixo, ele ser colocado por escanteio, um funcionário que é efetivo, um profissional que deu a vida dele ali por aquela unidade. Estamos prontos, não estamos nos organizando, já estamos prontos para encher aquela rampa do Hospital Municipal de faixa, não a terceirização, porque isso nós não aceitamos. Terceirizar o serviço, eu coloco isso como uma incompetência. Se a administração ela não é competente, troca todo mundo, coloca outros. Vou dar um exemplo do Hospital Municipal, eu trabalho lá. Quantas falhas nós estamos tendo? A lavanderia, a máquina está estragada por conta de uma peça que custa R$300, ficou 2 meses estragada. A tomografia ficou 3 plantão sem funcionar por conta de um ar-condicionado que faltou gás no ar-condicionado. Levamos paciente o dia inteiro, sobrecarregando uma equipe de transporte para fazer a tomografia no São Marcos. O pão falta, precisa abrir a boca, precisa gritar. Olha, está faltando pão. Isso é problema administrativo.
O hospital municipal, ele tem condição, sim, de se manter com todas as verbas que são mandadas para a saúde, que são direcionadas à saúde. Torna a dizer, penúltima reunião, quase 11 milhões direcionados à saúde. Então, não tem dinheiro para arrumar o gás, não tem dinheiro para remédio que está faltando, não tem dinheiro para a máquina que estragou, mas tem dinheiro para pagar um OS? 5, 6 milhões? Isso é inadmissível. A população precisa abrir os olhos para esses contratos milionários. Bom, então, para esclarecer para as pessoas, apesar que você já explicou muito bem, mas eu vou reforçar, vocês não recomendam a implementação de um OS, porque hoje o Hospital Municipal, por exemplo, tem uma despesa que é aproximadamente 3 milhões de reais por mês, correto? E se implementar um OS, que é uma outra empresa que virá para fazer a gestão do mesmo hospital, vai custar para o município em torno de 6, talvez 7 milhões, 5, de 5 a 7, né? Quase, praticamente dobro, né? Porque é para o nosso bolso, no caso, essa despesa. Eu não entendo. Uma coisa eu sei, quando o prefeito ele coloca alguma coisa na cabeça, ele faz. Então, se existe esse rumor, bem provável que isso vai acontecer na cidade de Itumbiara. Pode não acontecer agora, que é um período eleitoral. Mas eu tenho certeza que esse projeto ele vai seguir adiante. Só uma coisa. Nós da saúde estamos cansados desse tipo de armadilha. E eu torno a repetir. O sindicato, o Sindsaúde, nós estamos prontos. Nós somos totalmente contra essa implantação dessa OS, essa organização social com fins lucrativos. O nome é claro. É para ganhar dinheiro, é para tirar dinheiro do cofre público. Então, para isso, nós estamos aqui, Walter, conscientizando a população de que a OS, ela não é essa maravilha toda, não. Ela chega, o Hospital Municipal está caindo aos pedaços. Mas a prefeitura tem condição, sim, de consertar, de terminar aquela reforma, de entregar isso para a população. A população merece isso. Marli. A OS, ela chega, ela faz uma maquiagem. Ela faz uma maquiagem naquele prédio e ela começa a mostrar uma carinha bonita, que está atendendo a população. Os mesmos problemas que tem no São Marcos, a falta de médico especializado, a sobrecarga de funcionários, a falta de insumos, todos esses problemas que nós temos no municipal, eles são problemas da OS no São Marcos. Então, só muda a maquiagem, só muda a carcaça. O resto, ele funciona da mesma forma. Quem é prejudicado somos nós, servidores, que estamos ali, porque temos um dever a cumprir, escolhemos ser profissionais da saúde, e quem perde mais é a população. Porque a população, ela é tapeada com algo que não é real, com algo que é mentiroso. Então, a Secretaria de Saúde hoje, ela tem condição, sim, de manter o Hospital Municipal Modeste Carvalho, só falta administração. Eu queria perguntar para você o seguinte. A gente observa que o prefeito não está preocupado com o hospital. A secretária de saúde não está preocupada com o hospital. O diretor também não está preocupado com o hospital municipal. Todas as pessoas que são responsáveis pelo hospital, elas não se preocupam, não dá manutenção, não tem remédio, não tem pão. Você já cansou de vir aqui e falar sobre os problemas do hospital municipal. A população ela percebe os problemas porque eles ficam lá 4, 5 horas na recepção. Às vezes não faz o exame. E tem outros
inúmeros problemas que são relatados aqui, e quando a gente coloca esses vídeos no ar, as pessoas comentam. Ah, eu estive lá no hospital, um familiar meu não pôde fazer o exame, tem esse problema de transporte, porque o hospital não tem a máquina para fazer determinado exame, tem que levar numa clínica particular, enfim. Apesar que isso é um custo do município, né? Mas não dá para entender o prefeito, o diretor do hospital, a secretária de saúde, o que tem na cabeça dessas pessoas que não arrumam a máquina, não dá manutenção e acha que fica mais barato ou mais conveniente para eles tirar aquele paciente da UTI para ir para outro local. Você já cansou de me relatar isso, para fazer determinado exame. Chega lá na clínica, tem espera, a pessoa está num balão de oxigênio, está recebendo oxigênio. Mas o que a população de Itumbiara vai fazer? Porque o prefeito não está preocupado com isso, a secretária de saúde muito menos. O diretor do hospital também não está preocupado com isso. Inclusive, eu falei com ele, pedi para ele vir aqui para me dar uma entrevista, falar sobre os problemas do hospital, dar uma explicação para a população. Contudo, eu acho que ele pensa que não deve fazer isso, tanto é que ele não me retornou mais. Disse que ia pensar, falar com o pessoal do jurídico, mas depois ele já não me respondeu mais. Neto Fiuza, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, feio isso. A pessoa nem responde, né? Não dá uma satisfação. Então, essa administração ela é muito boa para isso, para ignorar a população. Põe uma coisa na cabeça e ele faz. O prefeito ele vai fazer. Se ele colocou isso na cabeça, vai fazer. Então, você está alertando a população. Só que, sinceramente, Marli, eu não sei para onde a gente corre. Walter, quando eu me posiciono da maneira que eu estou me posicionando, há alguns anos atrás, eu me veio esse desafio. Porque antes da gente pensar na gente como indivíduo, né, a gente pensa no coletivo. Porque quando você é um profissional de saúde, tá estampado na sua cara que a preocupação não é só com você. A gente carrega eu digo que é um dom, né? Então, assim, quando eu aceitei esse desafio, eu aceitei doa a quem doer. Interprete da maneira que quiser interpretar. Eu sou uma funcionária pública, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho os meus deveres, mas eu também tenho os meus direitos. E o que é que eu me sinto no direito hoje? Esse vídeo, ele é um alerta. Para quando a coisa vier à tona, os desavisados, aqueles que não estudam, que não buscam, que simplesmente ficam com a opinião alheia, alguém chega para ele e fala, olha, tomar isso aqui vai te fazer bem. Ele não sabe o que ele está tomando, mas ele quer engolir, ele quer tomar. Ele não sabe se vai fazer mal para ele, porque às vezes ele tem a preguiça de pesquisar, de buscar, de correr atrás. Isso é uma coisa que eu não tenho. Porque se você detecta que algo não bate, que a conta não fecha, você se deixar iludir é muita inocência. Então, assim, para aqueles que acham que a OS ela é algo que vai vir para somar, não. Ela vai vir para dividir, para diminuir e para acabar com a saúde de Itumbiara. Então, o meu alerta é esse, né? Quando eu falo que falta administração, é de A a Z. Precisa colocar pessoas que entendam da saúde, que gostem da saúde, que gostem de atender a população. Precisa colocar pessoas que não vão pensar só em si, só no salário que está ganhando, no cabide que é. Porque tem pessoa que está ali porque é um cabide. Ele é colocado ali, simplesmente ele não entende daquilo. Poderia estar em outra secretaria, poderia estar em outro lugar, mas ele está ali, porque ele é um cabide colocado ali. Então, a pessoa, ela não se inteira do assunto. A saúde é questão de vida ou morte. Então, não sou eu, não é o gestor que vai determinar que você vai esperar na fila 2 horas, 3 horas,
sendo que tem a condição, com a boa administração, disso mudar. Então, assim, é um alerta para nós servidores, é um alerta para a população. Todos nós consumimos o SUS. Todos nós somos consumidores. O SUS é uma bênção, é uma dádiva na nossa vida. Quando ele foi criado lá em 1988, ele deu o poder. Ele deu o poder para nós que necessitamos da saúde, que necessitamos do atendimento, ser atendido. Antes, era privilégio só de quem tinha dinheiro. E estão querendo acabar com o SUS. E uma forma de acabar com o SUS é implantar OS, é diminuir esse projeto tão grande que é o SUS. Que ele chega a ser tão grande que os Estados Unidos, os outros países não têm uma estrutura, não têm um plano de saúde como é o SUS. Bom, para finalizar, Marli, é bom que a população saiba o seguinte. Todos os problemas que a gente tem, parte dos políticos. Então, nós temos um grupo de vereadores, só 11 dos 12, que votaram a favor de uma gratificação de R$ 4.500 do nada para eles. Para isso eles votam, né? Só o Zé Orestes que não votou a favor, o único. Depois a gente tem um prefeito que fez aquele trabalho das salas containers que estava com sobrepreço. Ainda está sendo investigado, mas eu acho que não era uma alternativa interessante para a educação. Tanto é que houve investigação, ainda está acontecendo, e nós vamos descobrir qual o resultado dessa investigação. Mas que tem algo errado, a gente já sabe que tem. Caso contrário, não ia ter essa investigação. Então, é muito complicado. A saúde de Itumbiara também, a gente vê o descaso de todos. Prefeito, secretário de saúde, diretor do hospital, e por aí vai. Walter, e eu vou te falar uma coisa. Se um projeto desse vai para a Câmara, ele é colocado lá no Legislativo, vai pagar para a OS 5, 6 milhões, o tanto que for, eu vou te falar uma coisa. Eu vou dar minha cara a tapa. Se algum... Tem uma exceção, tem algumas exceções raríssimas, de 12, 1 poderá se manifestar, máximo 2, mas por grande maioria dos vereadores vão simplesmente dar o voto dele lá a favor, de costa virada para o povo, porque eles nem coragem de virar para dizer, só aparece no painel. Votação encerrada, projeto aprovado, projeto do executivo. Então, nós não temos fiscais, porque o vereador, o papel dele é fiscalizar o executivo. Então, nós não temos isso. O projeto ele é mandado para a Câmara, ele é simplesmente aprovado. Se for do interesse do prefeito, os vereadores vão votar a favor, porque eles estão junto com o prefeito. Os vereadores de Itumbiara, que isso fique bem claro, apesar que a população já sabe, a gente já cansou de mencionar esse detalhe aqui. Mas os vereadores de Itumbiara têm uma característica muito interessante, que eles não fazem o trabalho de um vereador, que é fiscalizar o executivo. Eles trabalham junto com o executivo. O executivo determina, eles vão lá e fazem. E interpor contra, né, Walter? Quando tem algo errado. Esse seria o papel, né? Isso. Mas o que acontece? Os nossos vereadores, eles não estão trabalhando a favor da população. Eles trabalham contra a população. A única coisa que eles votam a favor é quando tem gratificação para o bolso deles. Aí, quando a gente se levanta para ir para a Câmara protestar contra, eles ainda falam que está fazendo baderna. Quantas vezes for preciso... E chama a polícia para te tirar. Chama a polícia. Quantas vezes for preciso... Inclusive, nesse projeto, eu estarei lá. Eu estarei lá para protestar contra. Já tem data da votação desse projeto, Marli? Não, ainda não, porque ele está em negociação com a OS. Sei, a negociação. Ele está em negociação. Eu sei a negociação que está. Mas na hora que está em negociação, rapidinho vai para a Câmara, rapidinho
esse projeto ele é colocado em pauta, ele é apresentado e ele é votado. Muitas vezes sem nem a população tomar conhecimento. Então, eu já estou aqui antecipando, quero estar muito errada se o gestor falar, não, nós não vamos implantar essa OS, porque ela não vai ser boa para a saúde, nós não vamos levar isso adiante. Mas o prefeito não está preocupado com a saúde, Marli. Isso Mas é evidente Walter, já, todo mundo sabe. Eu tenho esperança que as coisas mudem. Por isso eu estou aqui trazendo um alerta para a população, né? A população está informada do que é uma OS. Então não é possível que a população não queira revidar diante de umas informações dessa, que a despesa do hospital, ela gira em torno de 2 milhões e 700, 3 milhões, e que vai se contratar uma empresa que vai cobrar o dobro para fazer o mesmo serviço, e nós vamos ficar calados. Eu, como cidadã, como trabalhadora, pagadora dos meus impostos, não vou deixar isso acontecer até o que tiver ao meu alcance de fazer. Então, Marli, é o seguinte, está dado o recado, só que a população de Itumbiara tem que apoiar. Eles têm que comparecer à Câmara, têm que manifestar. Caso contrário, a saúde daqui já está ficando ridícula já. Cais, aniversário de 3 anos de obra parada. Assim como a Câmara dos Vereadores, caiu muito o conceito em relação às sessões, o que tem acontecido lá, né? Do mesmo jeito está a saúde. A saúde é caos, Tem conserto? Lógico que tem. Tem emendas? Tem emendas. Específica para a saúde. Então, eu não acredito nesse conto. Não tem dinheiro para consertar um ar. Não tem para o pão. Não tem para a máquina que estragou. Eu não acredito nesse discurso barato. Porque eu sou conselheira, faço parte de um conselho que está ali vendo todas as emendas que chegam, né? Valores significativos e muitos, e eu não engulo essa. Marli, é até engraçado, né, ouvir isso. Quer dizer, não é engraçado não, é curioso. Se chega tanta emenda, chega tanta verba para o hospital, por que com uma simples máquina de lavar não tem dinheiro para dar manutenção nessa máquina? Por que a ambulância fica estragada? Qual o problema de Itumbiara? O que está acontecendo aqui? Por que a secretária de saúde não dá satisfação para a população, o prefeito, o diretor do hospital? Como é que isso acontece na cidade? Se tem tanta verba, se tem dinheiro, se está cogitando a possibilidade de implementar um OS, dobrar o custo do hospital municipal da cidade. Dobrar o custo, mas não tem R$300 para arrumar uma máquina de lavar. Mas a gente está falando em fins lucrativos, em economizar na saúde. Saúde não existe economia, educação não existe economizar. Não adianta tirar da saúde o pouco que ela tem. A gente trabalha aí em cima de burocracia, burocracia para isso, burocracia para aquilo. Não tem. Tem sim. Estão fazendo uma economia no local errado. Estão diminuindo horas extra no local errado. Se um hospital ele tem que trabalhar com 5 maqueiros, estão colocando 3. É uma economia. Então, tudo é economia. Só que quem sofre é a população. Quem sofre é a população. E a gente vê isso todos os dias. Todos os dias eu bato lá na sala do diretor e digo, olha, isso aqui precisa de mais maqueiro. Não tá, a demanda está maior.
Ah, eu vou tomar providência. Ah, mas não liberou, não liberou extra, não liberou extra. Economia. Na saúde não pode haver economia. Na educação não pode haver economia. Na segurança não pode haver economia. Sinceramente, eu não sei mais o que falar, porque não tem, não tem quem a gente entrar em contato e pedir ajuda. Polícia, Ministério Público, o que, que a gente faz? Porque a secretária de saúde não toma providência, o prefeito não toma providência, o diretor do hospital não toma providência. A gente fica aqui batendo esse assunto e não tem mudança alguma. Quem está no poder não está nem aí com a gente falar ou deixar de falar. Não está nem aí com a recepção do municipal cheia. Não está preocupado se o esparadrapo não presta ou se não tem pão para o paciente comer. Eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados. Agora, para quem que a gente vai pedir ajuda? Se a população não se conscientizar, não se mobilizar, organizar manifestações para Vossa Majestade perceber que é importante dar satisfação para a população, que a administração do hospital está ruim, que tem que mudar, não vai virar isso aqui. Vai ficar cada vez pior. Porque daqui a pouco, se o CAI está parado há 3 anos, daqui a pouco o municipal para também. Uma parede daquela lá vai cair em cima de alguém ainda por cima. Então, tá difícil, Tumbiara. Não tem muito recurso. Pedir ajuda para quem? Esse é o problema. Bom, você fez sua parte, Marli. Vamos ver se a população agora faz a dela também. Porque os vereadores eu sei que não vão fazer. Pode ficar tranquilo. Você gostaria de deixar algum outro recado para o pessoal? Não, é basicamente isso que eu tinha para dizer, né? Eu agradeço, né, o espaço por conseguir esclarecer algumas coisas, né? Aqui você não precisa sequer agradecer pelo espaço, já cansei de falar, vou reforçar, está à Eu disposição. digo em questão da gente, as pessoas que nos assistirem, verem os nossos vídeos, que a gente está clamando, né, por uma mudança, abrindo os olhos da população, até mesmo nós, como funcionários, né, enxergar a coisa na real, sem maquiagem. Eu diria que aqui nós damos pequenos passos, mas passos importantes. Os seus vídeos, Marli, eles têm uma repercussão muito boa. Todas as vezes que eu posto em qualquer rede social, principalmente TikTok, e o pessoal comenta bastante. São muitos comentários, são depoimentos da população e a repercussão ela é interessante. E gradativamente a gente vai conseguir atingir cada vez mais pessoas da cidade de Tumbiara, da região, e mostrar o que que essa administração. Aliás, a gente não vai mostrar o que a administração está fazendo, o que ela não está fazendo. Então a gente vai tornando isso cada vez mais conhecido por todos. E devagar a gente consegue chegar lá. Tá dado o recado para a população. Depende agora de nós. Se você ficar em casa, ou se você ficar aí no seu Instagram fazendo um comentário, uma publicação ou outra, achar que vai resolver o problema, não vai. Quando você precisar de atendimento médico e for até o municipal, aí você vai descobrir que passou a época de manifestar. Aí já é tarde demais.